just get in the car. Hello, Sydney. Hi. Who is this? Oi, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um vídeo neste canal. E hoje vai ser um vídeo dividido em duas partes, agora na terça e outra parte na quinta-feira. Vamos falar sobre a franquia Pânico, essa franquia tão amada pelos fãs de horror, a minha segunda franquia favorita, tete a tete com A Hora do Pesadelo. E eu vou passar por todos os 6 filmes. Hoje a gente vai ver do 1 ao 4 e quinta-feira os 5 e os 6. Caso você não tenha assistido e não quer pegar spoiler, saiba que esse vídeo terá spoiler. E antes de mais nada, já comenta aqui embaixo o que vocês acham da franquia. Se vocês não gostam da franquia, por favor, nem comente. Retire-se. Isso aqui não é uma democracia. Me diga qual filme você mais gosta, qual Ghostface favorito de vocês. Já curte o vídeo e caso você não seja inscrito, já se inscreve no canal. Esse mês de outubro vai ter diversas coisas aqui, muitos contos de horror, muitos filmes de horror pra vocês. E também vale lembrar que começamos com Apoia-se. Caso você goste do meu trabalho, dá uma olhada lá pra você também me apoiar para gerar mais conteúdo pra vocês. Eu sei que é muito difícil para muita gente dar algum apoio financeiro, mas caso você possa, eu serei muito grata. Eu gostaria de fazer muito mais coisa no canal que hoje em dia eu não posso, então com a ajuda de vocês isso pode se tornar realidade. E caso você não consiga, continue fazendo o que você está fazendo, em compartilhar o meu trabalho, curtir o trabalho, comentar, tanto aqui quanto no Instagram, conversar comigo nas redes sociais, e isso também ajuda muito. Repassar a palavra ajuda muito. Bom, recados estão dados e agora sem mais delongas, vamos para uma das maiores franquias de horror de todos os tempos. Pânico foi uma história criada por Kevin Williamson e foi comprada pela Miramax. Dirigido por um dos meus diretores de cinema favoritos, Wes Craven. Pânico foi uma revolução no gênero slasher. Assim como A Hora do Pesadelo em 84 revolucionou, Wes Craven trouxe mais uma vez uma renovação no cinema de horror em 1996. Por mais que você não conheça, nunca tenha assistido nenhum filme de Pânico, é uma franquia icônica. Todo mundo sabe quem é Ghostface. Lá naquela época, Ghostface estava em tudo. Carnaval, pelo menos umas 5 pessoas você via fantasiado de Ghostface na rua. E é uma franquia que consegue renovar, criticar, descartar, referenciar o cinema de horror. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês ouvirem no Spotify um podcast que é o meu podcast favorito, que é República do Medo, que algumas informações do filme eu tirei dali para repassar para vocês, então eu vou referenciá-los na descrição, tá bom? Na época do lançamento, o Pânico teve 2 problemas. Primeiro, a questão da faixa etária, né, da idade indicativa de assistir ao filme, que eles queriam botar para maiores de 18 anos, e seria um problema porque Pânico é voltado para um público mais adolescente, e aí o público deles não ia poder assistir no cinema, ia dar ruim, né? Muito ruim. Mas eles conseguiram resolver essa questão. E aí teve outro problema, que Pânico foi lançado dia 18 de dezembro de 96. Nessa época, o que tem, gente? 18 de dezembro. Natal batendo na porta. E o que tem? Uma grande quantidade de filmes natalinos. E era a época de filmes natalinos estarem estreando. E também filmes que estavam focando no Oscar. Mas eles também conseguiram lançar na data prevista, pertinho do Natal. Quando foi lançado, o Pânico não teve muito sucesso de bilheteria. Só que seu sucesso foi criado no boca a boca. O velho e bom boca a boca ajuda demais e ajudou muito o Pânico. É isso que eu espero que vocês façam com esse canal, entendeu? No boca a boca, vocês repassem a palavra. O elenco é um elenco de peso hoje em dia. E na época também já tinha nomes fortes, como a Drew Barrymore, que inclusive foi ideia dela morrer no começo do filme e não ser uma das principais. Ela estava cotada para ser a principal e não a Neve Campbell. Mas, por opção dela, ela achou que seria muito mais potente, muito mais impactante que ela morresse na primeira cena, como a Janet Leigh morre em Psicose. E falando já na Drew Barrymore, essa cena de início do filme é
icônica, ela é maravilhosa. Meu Deus, é muito boa. Não tem, assim, é sensacional. A gente já percebe aí, a Casey, né? A Drew Barrymore faz a Casey. Ela se preparando para ver um filme, e aí ela recebe ligação de um estranho que começa a fazer um monte de perguntas sobre filmes de terror, pergunta do Halloween, pergunta da Sexta-feira 13, inclusive faz uma piadinha, né, com Sexta-feira 13, pergunta quem foi o assassino de Sexta-feira 13. E pra quem não conhece a franquia, vai falar que é o Jason Voorhees, mas na verdade é a Pamela Voorhees, que é a mãe dele. O Jason só é o assassino no segundo filme em diante. E também já nessa primeira cena a gente vê que o assassino é brutal. A morte da Casey é bem violenta, é muito brutal. Mas a gente também vê que o Ghostface é um humano, é um ser humano, porque ele apanha. Ele apanha pra caralho. O Dewey apanha pra caralho. E hoje em dia, na geração atual de Pânico, o Chad apanha pra caralho. E depois a gente vai ter a apresentação do Billy e da Sid. A Sid é a Final Girl, é o grande nome da franquia, a grande sobrevivente da franquia, que é interpretada pela Neve Campbell, e não apaga os outros personagens que viram também os sobreviventes, tipo a Gale, que é a Courtney Cox, que naquela época ela já fazia Friends estava na terceira temporada, mais ou menos. E, mano, em Friends, ela faz uma pessoa completamente diferente do que é a Gale. A Gale é intragável no primeiro filme. Ela é uma mulher super ambiciosa, uma jornalista que não pensa duas vezes antes de passar por cima de qualquer pessoa. E é muito bom. A gente compra muito o personagem da Gale. E o Billy, que é interpretado pelo Skeet Ulrich, que inclusive fez o detetive lá, delegado de Riverdale, ele chega lá e fala, tipo, eu estava assistindo O Exorcista e me lembrei de você. Quem é que não cai de amores por um homem desse, gente? E a gente vai no colégio, descobre que a Sid perdeu a mãe há um ano assassinada e conhece o restante do elenco, como o Dewey, interpretado pelo David Arquette, a Tatum, que é a Rose McGowan, o Stu, o grandíssimo Stu, que é o Matthew Lillard, o Randy, que é o fã de terror da franquia, interpretado pelo Jamie Kennedy. O Randy é a gente. O fã de horror obcecado é o Randy dentro do filme, assim. Ele é a nossa representação e ele é maravilhoso. E uma coisa que eu gosto muito é que o filme escancara na nossa cara que o Billy é o assassino. Cai o celular do bolso dele quando ele tava ligando pra Sid, fazendo um monte de ameaça. Tipo assim, tem muitas coisas que levam a gente a pensar, mano, não tem como não ser ele, ó, ele tá na cara. Aí tu fica tipo, mano, mas tá muito na cara, né? Tá muito na cara, então vai que não é. Mas é ele e o Stu. Não era pra ser uma surpresa, mas acaba até sendo, porque a primeira vez a gente não compra direito, apesar de ser muito óbvio. E o Wes Craven, que é o diretor, ele faz uma participação especial nesse filme, que ele é o zelador que tá passando pano no corredor. Ele tá com a roupa do Fred Krueger e ele se chama Fred. Tipo, esse filme é um abraço nos fãs de horror. É uma renovação incrível e não é à toa o amor que os fãs têm por essa franquia. A Casey tem uma morte marcante e a Tatum também tem uma morte marcante, que ela tá numa casa, na festa, na casa do Stu, uma casa totalmente cheia, mas ela tá completamente sozinha e ela morre de uma forma muito horrível e é a primeira vez que aparece o nome Ghostface na franquia. É quando a Tatum fala, por favor, não me mate, senhor Ghostface. Eu quero estar na sequência. Cara, isso é o filme dando uma piscadinha pra você. E outra piscadinha que o filme dá pra gente constantemente, que a franquia inteira dá pra gente constantemente, é o Randy e o seu monólogo sobre filmes de terror. Ali ele tá contando como você deve sobreviver num filme de terror. Primeiro, não faça sexo. Segundo, não use drogas, que está na mesma linha do puritanismo, né, do pecado, do não fazer sexo. E outro, nunca diga, eu volto já, porque você não vai voltar. A cena da casa é essa cena aqui, ó.
a cena 118, que ela é uma piada, que essa cena dura 42 minutos no filme e demorou 21 dias para ser filmada. Então eles fizeram uma piada de eu sobrevivi à cena 118. E aí depois a gente tem um ato 3, né, da suposta morte do Billy, que todo mundo acredita. E depois ele aparecendo e se revelando o assassino e revelando que o Stu também é. Que ele até fala, filmes não fazem assassinos, deixam eles mais criativos. E ele acaba revelando também que ele que matou a mãe da Sidney. No ano seguinte a gente vai ter Pânico 2. Não é um dos meus pânicos favoritos, inclusive ele tá em penúltimo, pendendo pro último, porque eu estou pensando ainda se eu gosto mais de Pânico 3 ou Pânico 2. É difícil a minha relação entre esses dois filmes, mas não é um filme ruim. A gente vai ter de novo a Sidney, o Randy, a Gale e o Dewey. Vamos ter novos personagens como a Sarah Michelle Gellar, que vai ser a Cissy, o Timothy Olyphant, que é o Mickey, o Liev Schreiber, que é o Cotton, que é o cara que foi acusado de assassinar a mãe da Sidney, mas na verdade é inocente. Ele aparece muito pouquinho no primeiro filme, só algumas menções na TV, e agora ele aparece mais. A Hayley, que é amiga da Sidney, que é interpretada pela Elite Neal. A Mrs. Loomis, que é a Laurie Metcalf. O Phil, que é o Omar Epps. E a Maureen, que é a Jada Smith. O Phil e a Maureen, o Omar e a Jada, eles aparecem no começo do filme. Os dois estão indo ao cinema e o cara quer ver o filme Stab, que fala sobre os acontecimentos do Pânico 1. É um filme dentro de um filme. E aí ela fica tipo, cara, é só um bando de gente branca privilegiada se matando, tipo, por que eu vou querer ver isso? É uma tentativa até, não muito bem sucedida, do Pânico trazer um pouco mais de representatividade, sendo que não teve no primeiro filme, né? A gente tem que trazer essas questões. Todo mundo é hétero, todo mundo é branco, todo mundo é magro, todo mundo é padrão. Não tem nenhuma diferenciação. Eles morrem, né? Eles são atacados no cinema, quando tá todo mundo ensandecido com o filme, correndo, pipoca por tudo quanto é lado. Maluco, eu ia surtar se eu estivesse naquela sala de cinema, tá? Tipo assim, não me leve a mal. Eu gosto de vibrar durante o filme no cinema quando todo mundo vibra. Mas eu não gosto dessas picuinhas de conversa o tempo todo no filme. De ficar vaiando, de ficar falando de sei lá o que, da unha da porra da personagem. Tipo, ai, vai tomar no cu. Se você é o tipo de pessoa que não cala a boca no cinema, não vá ao cinema. Na moral, sério, não estrague a experiência dos outros. Porque teve filmes que eu gostei menos por causa dessas pessoas do que pelo filme em si, sabe? Comenta o filme baixinho, algumas pontuações. Não há droga na unha, o cabelo, sei lá o que, ou fica gritando, sai daí, sai daí. Fica narrando o filme, mano, não vai no cinema. Na moral, não vai no cinema. Ninguém é obrigado a te aturar. Não paguei R$30 no ingresso pra ficar te ouvindo falar. Eu fui pra ver o filme. Então, resuma-se a sua insignificância e ao seu silêncio na hora do filme. Vibre na hora que é pra vibrar e deu. O filme Stab é baseado no livro da Gale, que ela escreveu sobre os acontecimentos de Pânico 1, tá? Eu não tinha comentado sobre isso, e antes que eu esqueça de comentar, estou comentando agora. Eles estão na faculdade, o Randy faz uma aula de cinema, eles têm uma discussão sensacional sobre sequências de filme, e eles chegam à conclusão que sequências destroem os filmes de terror. O que é sensacional, porque Pânico 2 é a sequência de Pânico e eles estão trazendo essa discussão. A Cissy, que é a Sarah Michelle Gellar, faz pontuações muito pertinentes e eu gostaria que ela tivesse mais tempo de tela. Nessa época eu acho que ela já era Buffy e, mano, a Sarah Michelle Gellar no horror, ela é incrível, ela é muito sensacional e eu torço muito pra ver ela mais no terror, sabe? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Ela nunca deveria ter morrido, na minha opinião. A cena de perseguição dela com Ghostface é muito boa. Outra cena de perseguição, que depois vira meio que um clássico, né, da franquia, é a cena de perseguição com a Gale. Dentro da sala de cinema, do audiovisual ali, é desesperador. A gente fica temendo pela Gale o tempo todo. E aí eu acho que ela percebe que ela também pode morrer, né?
todo mundo pode morrer. Mas infelizmente o Randy, ele morre. Ele tem os seus monólogos com o Dewey, que ele tá falando sobre sequências de filme. Então ele conta pra gente o que a gente tem que esperar. A gente tem que esperar mais sangue, mais massacre, então mais gente morta. E as cenas de morte são muito mais elaboradas, porque tem que superar essa questão do primeiro. E outra coisa que o Randy também fala, que é muito bom, e ele pergunta pro Dewey por que ele tá mancando se ele levou uma facada nas costas. E o Dewey fica, pô, cara, é porque ela acertou um nervo aí, não sei o que, porque todo mundo fica, levou uma facada nas costas, por que ele tá mancando? Tipo, não faz sentido. E o Randy mesmo pergunta dentro do filme. O tempo inteiro o filme conversa com o seu espectador. E, inclusive, o Randy, ele acerta um dos assassinos, né? Que é o Mickey. Ele acusa o Mickey. Acho que a primeira acusação dele é o Mickey. Que ele fala que é o Tarantino bizarro da aula de cinema. E ele tava certo. O Mickey é um dos assassinos. Eu não gosto muito da motivação do Mickey, que é culpar os filmes pela violência. Acho meio... sabe? Ai, cara, sério. Sério que é isso? E o outro assassino é a Mrs. Loomis. Essa aí já é melhor o seu discurso, porque, né, é a boa e velha revanche. Mas ainda assim, eu acho dois assassinos um pouco ok, meio fracos, assim, não gosto tanto assim. E eu acho engraçado que o Mickey, quando ele se revela assassino, ele mata o namorado da Sidney do filme. E ele fica, tipo, muito queer code, elogiando, tipo assim, por que você não acreditou nele? Olha como ele é bonito, inteligente, olha esse corpo, ele, sei lá, ele é um futuro médico, tipo, eu fiquei assim, meio que você quer ser o namorado dele? Foi muito engraçado, assim, essa parte. Mas aí a gente se livra dos Ghostface e a Sidney dá todo o crédito pro Cotton, meio que pra ele parar de encher a porra do saco dela, mas também por uma rendição, porque ela acusou ele de uma forma injusta, apesar de ele não ser uma pessoa muito boa, assim, sabe? Ele tem um caráter meio duvidoso. Ele não é um assassino e ele foi preso por isso. E aí a gente vem para 2000 e Pânico 3, em que a cena de morte é a da namorada do Cotton. A cena de entrada é a namorada do Cotton morrendo. E o Cotton morre também já no começo, eu acho. Se eu não tô errada. Eu acho que sim. Não lembro agora. Se você lembra, deixa nos comentários. Mas eu acho que o Cotton morre no começo. Aí ele teve algumas mudanças de roteiro. Porque, se eu não me engano, eles inclusive teve o roteiro vazado. E aí isso foi um grande problema. Mas, em 99, teve o massacre de Columbine. E a ideia original do Williamson era ter jovens fazendo um massacre e quando a Sidney entrasse na casa, eles iam se levantar e se revelar os assassinos. Só que logo em seguida do massacre de Columbine, não é de bom tom fazer um filme que jovens planejam um massacre. Então eles mudaram toda essa ideia e foram focando mais em um filme dentro de um filme e trazendo questões de problemas de Hollywood que eles sempre tentam colocar embaixo dos panos, embaixo do tapete. Nesse filme a gente vai ter outros nomes como Patrick Dempsey, que vai estar como um detetive Mark, a Parker Posey como a Jennifer Jolie. Isso me lembra que no filme, eles usam os nomes dos personagens como uma piadinha. Tipo, tem a Jennifer Jolie, tem a Angelina Tyler, interpretada pela Emily Mortimer. Tem o Tyson Fox, que é interpretado pelo John Richmond. E tenho também o Tom Prince, interpretado pelo Matt Kisler. Mas apesar de muitos nomes assim fortes, e inclusive uma participação especial de Carrie Fisher, esse filme é muito inconstante, é o que as pessoas menos gostam na franquia. E essa inconstância do filme a gente pode perceber porque o roteiro em si foi inconstante. Na época, tinha vezes que eles reescreviam o roteiro infinitas vezes. Inclusive, em muitos momentos, os atores recebiam o roteiro na hora, porque mudava tanto que às vezes era assim, ó, isso aqui, ó, vai lá, grava. E em várias vezes também eles gravavam diversas cenas alternativas pra, tipo assim, vai que precisa encaixar. E também a Neve Campbell, ela tava com muitos outros projetos, só podia usar 20 dias pra gravar sua participação. Só que a Neve é a principal, ela é a Sidney.
Então, pode perceber que no começo do filme ela aparece muitas poucas vezes com a Sidney isolada numa cabana no meio do mato e um cachorro. E só depois que ela vai entrar mesmo na trama. Por isso, inclusive, que o roteiro ficou muito mais na questão de relação da Gale com o Dewey do que qualquer outra coisa. A gente não vai ter o Randy aqui, mas a gente tem a Heather Matarazzo, que tem a sua personagem chamada Martha e é a irmã do Randy. E ela tem uma fita do Randy que ele previu que ele ia ser morto no filme, então ele gravou. Ele até fala assim, se você está vendo isso, quer dizer que eu morri. Então, se o assassino voltou, quer dizer, só tem uma resposta para isso. A gente está vivendo numa trilogia e esse é o capítulo final, a origem de tudo. E realmente, né, se você for ver algumas trilogias, a gente volta para a origem de como tudo começou. A primeira que eu penso é a trilogia do Ginger Snaps. Apesar de que o filme 3, A Origem, não tem origem de nada, na minha opinião, porque aquele filme é um surto, a gente não precisa falar dele, na verdade, né? Pode ficar quieto. Mas enfim, sim, normalmente tem muito costume do terceiro filme da trilogia ser a origem de alguma coisa. Vamos ter a resposta pela origem de alguma coisa com o Ghostface. Indo contra a tradição de 2 Ghostfaces, a gente vai ter um Ghostface só, o Roman, que se revela irmão da Sidney e conta como a mãe deles foi abusada por diretores de Hollywood nessas festas que eles fazem e tal. Ele foi abusada e descartada, ele quis se vingar de todo mundo. E eu acho essa questão que o filme traz muito pertinente, porque isso é algo que acontece em Hollywood. Quantos atores, diretores, a gente não sabe de abusos, de crimes, e eles continuam lá. Existem muitos por aí. Então, é uma questão muito pertinente que o filme traz, apesar de ser um filme tão inconstante, assim, ele ainda conversa muito com a gente quando ele traz a questão da trilogia. E quando ele faz um filme dentro de um filme, ele fala muito com a gente nesses aspectos. Então, ele não é um filme forte da franquia, não acho que seja, mas eu acho que ele também é muito injustiçado. Ele não é tão ruim quanto as pessoas dizem que é ruim. Inclusive, eu disse por muito tempo que o filme era muito ruim, mas eu não acho mais tão ruim assim. Inclusive, eu comecei a ter um carinho a mais por esse filme depois de um tempo. Mas um dos filmes que pra mim quase chega no mesmo nível que o primeiro é Pânico 4. Pânico 4, 11 anos depois de Pânico 3, ainda temos o Wes Craven. Esse filme é demais. Ele tem uma entrada icônica que é um filme dentro do filme, dentro do filme, dentro do filme. Ele faz diversas cenas de abertura da franquia Stab, que é a franquia que existe dentro do Pânico, né? Faz várias cenas de abertura e ainda fica brincando, tipo assim, peguei vocês, a gente não está no filme de verdade ainda. Peguei vocês de novo. Só que o próprio Wes fala que ele deixa dicas, como os próprios celulares. E naquela época, o celular não era tão antigo quanto aparece nos filmes no começo da abertura. E se você pega isso, você percebe que esse não realmente começou o filme. Nós vamos ter o elenco novamente do Sidney Gale. A gente vai ter a detetive Judy, interpretada pela Mary Shelton. A gente vai ter a Emma Roberts fazendo a Jill Roberts. A Hayden Panettiere fazendo a Kirby, que vira um grande ícone dessa franquia. Culkin fazendo o Charlie. O Nico Tortorella fazendo o Trevor. E agora, o tema de Pânico 4 são os remakes. Naquela época, 2011, a gente teve uma grande leva de remakes. Eu acho que um pouquinho antes começou o Massacre da Serra Elétrica. Depois teve o Halloween do Rob Zombie. Teve Sexta-feira 13, Bem-vindo ao Crystal Lake e vários outros. Começou uma grande onda de remakes, né? A Hora do Pesadelo, também em 2010. Aí a gente vai ter a Gale, meio frustrada, tentando trabalhar num romance novo, casada com o Dewey, mas tendo uma relação muito difícil com ele ultimamente. Ele tenta tirar ela da investigação e ela fica muito puta quando começa, porque, tipo, eu tava aqui desde o começo, meu querido, por que você tá querendo me fechar agora? E ela, então, começa a investigar por si só, porque por
como a relação deles está muito instável, o Dewey também não dá muito ouvidos ao que ela tem para dizer sobre o Ghostface. Então ela se põe em risco muitas vezes. Ela tem até uma cena ali com o Ghostface muito tensa. A gente acha que dessa vez a Gale vai de arrasta pra cima, mas não foi. Pra mim, um grande marco desse filme é a revelação do Ghostface, que é a Jill. Gente, eu fui pega tão desprevenida. Fiquei assim, não acredito. Não acredito. É muito foda. Porque ela quer a fama, ela tá fazendo tudo pela fama. E é uma grande crítica ao filme de que até que ponto a gente tá fazendo tudo isso por mídia. Tanto que quando a Jill já tá morta no hospital, tem um monte de repórter lá fazendo um monte de coisa como, coitadinha dela, não sei o que, não sei o que, sem saber que ela já tá morta. Então, o filme traz essas discussões muito pertinentes. Ela ainda tem uma frase icônica, né? Eu não preciso de amigos, eu preciso de fãs. A Kirby vira o nosso novo Randy, mas a gente fica com o peso de que, meu Deus, será que ela morreu? Será que ela não morreu? Porque ela levou uma facada, mas a gente sabe que ela não morre. E todo mundo anseia pela volta dela, até que finalmente ela volta em Pânico 6, mas eu ainda vou chegar lá. Tem a frase icônica da Sidney quando ela fala, né? Você precisa aprender uma coisa, não foda com o original. Quando você vai fazer um remake, não foda com o original. E também teve o Charlie, né? O segundo Ghostface, que fez tudo pela Jill, mas, ai, gente, quem liga pro Charlie? Sabe? Nem a Jill não ligava, eu muito menos. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Passei pelos 4 primeiros filmes. Na quinta-feira a gente vai falar dos 5 e dos 6. Eu quero deixar aqui um agradecimento ao Nicolas, o meu amigo, que ele me ajudou a escrever esse roteiro, porque é um roteiro de muita coisa, gente. Então era muito difícil fazer tudo sozinha. E também um agradecimento dele para os outros shorts que estão saindo, os rios que estão saindo também foi a ajuda dele. Então eu vou deixar o Instagram dele na descrição para vocês seguirem. Ele é outro aficionado de horror, e nem eu, então a gente conversa muito.